Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um especial Informação de terça-feira, dia 15 de março. Como é habitual, a informação diária está aqui na SBT e também no Facebook. E daqui a instantes vai começar o estado da cidade de Newark no NGPEC. O Ras Baraka vai definir o orçamento e dar a conhecer a estratégia da cidade para o próximo ano. O nosso colega Ricky Durães está em direto a acompanhar este estado da cidade no NGPEC. Ricky Durães? Olá Luís, muito boa noite. Estamos aqui no emblemático New Jersey Performing Arts Center, onde vai decorrer o 8º State of the City, a segunda parte desta 8ª edição do Estado da Cidade, onde o Mayor Ras Baraka irá apresentar vários dos seus planos para a cidade. Também irá fazer uma retrospectiva daquilo que aconteceu no último ano. Espera-se uma explicação sobre a resposta da cidade à Covid-19. Vamos ouvir também o Mayor falar em desenvolvimento económico, medidas também tomadas para fazer face à problemática do sem-abrigo, questões relacionadas com o emprego e também o desenvolvimento urbano. Ras Baraka irá aproveitar este 8º estado da cidade para dar a conhecer também os seus planos para o futuro, já que ultimamente tem estado a anunciar várias medidas que, segundo ele, serão determinantes para não só o desenvolvimento da cidade de Newark, mas também para a afirmação de Newark como uma cidade de futuro, uma cidade onde as oportunidades estarão bem presentes. De referir que este estado da cidade terá a particularidade de ter um cunho português. O rancho folclórico infantil Dança na Eira estará aqui e fará uma pequena apresentação. Portanto, iremos acompanhar este desenvolvimento durante esta noite. Seguimos agora contigo, Luís, do estúdio. Muito obrigado, Ricky. Se, entretanto, acharmos conveniente e for possível, teremos outra ligação com o NGPEC mais à frente neste jornal. Antes de falarmos da Ucrânia, a notícia da detenção do suspeito de matar 2 pessoas sem abrigo e ferir 3 em Nova Iorque e Washington. A detenção ocorreu esta manhã em Washington, quando as autoridades já ofereciam $70 mil pela sua captura. A intensa caçada ao suspeito que atirou em 5 homeless, ou seja, moradores de rua, em Manhattan, em Nova York e Washington, D.C., terminou hoje essa caçada, quando agentes federais prenderam o suspeito que dessas 5 pessoas que ele atirou, 2 delas infelizmente morreram. A polícia de Washington, D.C. diz que o suspeito foi visto vagando pelas ruas da cidade. A prisão foi feita pelo Departamento de Tabaco, Armas e Explosivos. A identidade do suspeito não foi divulgada pelos agentes federais. As vítimas foram atacadas em 9 dias, dentro de 9 dias. Inclusive, uma recompensa de $70 mil foi oferecida para quem trouxesse à polícia ou levasse à polícia informações que pudessem prender o suspeito. A polícia de Washington, D.C. diz que o indivíduo agora preso atirou em 3 homens que se encontravam dormindo nas ruas de Washington, D.C. Um deles veio fatalmente a morrer. A última vítima, em Manhattan, estava dormindo quando foi morta no último sábado, disseram as autoridades. O prefeito de Nova York, Eric Adams, disse que a 5ª vítima acordou aparentemente assustando o atirador que atirou nela, mas não fatalmente, vindo a sobreviver. Ras Baraka, Amadeu Maia, obrigado. Já tinha dito que a polícia de Newark devia estar atenta a uma possível passagem deste assassino pelas ruas da cidade, nomeadamente pela Penn Station. Felizmente,
foi capturado antes que isso pudesse acontecer. E agora vamos ver o que se passa na Ucrânia. A esperança da diplomacia parece desvanecer-se com novos ataques russos contra Kiev. Não obstante os esforços em negociações, a guerra continua e os alvos civis continuam também a causar consternação em todo o mundo. A esperança da diplomacia parece desvanecer-se com novos ataques russos contra Kiev. A capital ucraniana já tinha sido atingida ontem e esta terça-feira há registro de novas explosões em zonas residenciais, com os serviços de urgência a fazerem referência a vários mortos. As delegações russa e ucraniana devem voltar a debater hoje a situação, mas a administração norte-americana frisou que Vladimir Putin precisa de mostrar sinais de desescalada para demonstrar boa-fé na tentativa de resolução do conflito. Os Estados Unidos também querem garantias da China de que não providenciará assistência militar e financeira à Rússia, uma mensagem transmitida no encontro entre oficiais de alto nível em Roma. Pequim nega que Moscovo tenha pedido ajuda e acusa Washington de espalhar desinformação. Ao mesmo tempo, a Ucrânia pediu que a Rússia seja expulsa de forma imediata do Conselho da Europa, afirmando que, em consequência da invasão, Moscovo não tem o direito de integrar a Organização Pan-Europeia de Defesa dos Direitos Humanos. Numa visita à Macedónia do Norte, o chefe da diplomacia europeia voltou a denunciar uma agressão bárbara da Rússia. As forças russas continuam a efetuar ataques com mísseis e artilharia, visando civis e bairros pacíficos, assaltando reservas alimentares, hospitais e escolas. O Conselho da Europa já tinha suspendido a participação de diplomatas russos na maior parte dos seus órgãos na sequência da invasão, o que levou o Kremlin a ameaçar sair definitivamente, sem, no entanto, ter dado o passo. Volodymyr Zelensky diz que a Rússia anda há várias décadas a preparar-se para a guerra com um calendário expansionista que ameaça as atuais fronteiras da Europa como a conhecemos. O presidente ucraniano promete reconstruir a Ucrânia. Várias partes da Ucrânia estão destruídas após uma semana de invasão russa. Prédios públicos e residenciais, casas e pontes. Mas nesta quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu que o país será reerguido. Vamos restaurar cada casa, cada rua e cidade e dizemos à Rússia, aprenda as palavras reparação e contribuição. Vocês vão nos reembolsar totalmente por tudo que fizeram contra nosso Estado, contra cada ucraniano. E não vamos esquecer todos que morreram. O número de mortos na guerra ainda é incerto, mas Zelensky disse que as tropas ucranianas provocaram 9.000 baixas entre as forças russas desde o início da invasão. O número é bem diferente do que foi divulgado por Moscou, que confirmou que 498 militares morreram e mais de 1.500 ficaram feridos. As tropas russas conseguiram assumir o controle da primeira grande cidade ucraniana desde o início da invasão. Agora o exército intensifica os bombardeios contra outros centros urbanos como Mariupol e Kharkiv. Novas negociações para alcançar um possível cessar-fogo são previstas para esta quinta-feira. E vamos em direto para Kiev, onde parece que aconteceu, aliás, um ataque, isto em relação à Ucrânia. Já temos imagens de 16 câmaras na Ucrânia. As sirenes estão a soar, mas não temos áudio que nos permita que possa ouvir em sua casa. Mas, de qualquer maneira, no canto do superior esquerdo, portanto, o mais escuro, há tiroteio ali, que se pode observar do canto superior esquerdo. Portanto, pode ver o tracejado de balas. Estamos a falar do canto mais escuro, onde diz SIC, onde pode ver a palavra SIC, e onde vão ecoando alguns tiros. E já agora vamos falar da jornalista russa que interrompeu um telejornal do seu país com uma mensagem anti-guerra. Foi no canal estatal 1 e, passados poucos minutos, a jornalista Maria Ozanikova foi detida. A mensagem dizia: não há guerra, não acreditem na propaganda, estão a mentir-vos, russos contra a guerra. Agora, eu tenho, antes de mostrar as imagens, de lhe dizer que ela pagou uma multa de 247 € e que fica sujeita a uma pena de prisão até 15 anos.
Uma mensagem contra a guerra em plena televisão estatal russa. Apesar de saber que seria imediatamente detida, a jornalista Maria Ovsianikova não hesitou em interromper o telejornal do canal 1 russo, exibindo um cartaz que dizia: "Não há guerra, não acreditem na propaganda, estão a mentir-vos, russos contra a guerra." A jornalista também difundiu na internet um vídeo onde acusa diretamente o presidente Vladimir Putin pela agressão contra a Ucrânia. Ovsianikova explica que o pai é ucraniano e a mãe é russa e diz que o colar que exibe com as cores dos dois países é um símbolo de que a Rússia tem de pôr fim imediatamente a esta guerra fratricida. A jornalista acrescenta que no último ano esteve a trabalhar com a propaganda do Kremlin no Canal 1 e diz que se sente envergonhada por ter permitido mentiras na televisão e a lavagem cerebral do povo russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, denunciou um ato de oliganismo. A nova lei russa contra o que Moscou define como notícias falsas proíbe o uso da palavra guerra acerca da Ucrânia e prevê penas de até 15 anos de prisão. Desde o início do conflito, cerca de 15 mil pessoas foram detidas na Rússia em protestos contra a guerra. Morreram mais 2 jornalistas na guerra da Ucrânia. Uma jornalista ucraniana de 24 anos, que estava perto dos repórteres da Fox News, também foi morta esta segunda-feira, portanto ontem, nos arredores de Kiev. Alessandra Kushonivova estava também a trabalhar com a estação de televisão no conflito, tendo a sua morte sido divulgada por Yonat Freeling, produtora da estação na rede social Twitter. A morte de Kushovikova surge depois de ter sido confirmado que o operador de câmara Pierre Zaransky, também da Fox News, ter sido morto em Orenka, perto de Kiev. Neste momento já são quatro jornalistas que perderam a vida neste conflito e não foi nada que nós não tivéssemos dito no princípio desta guerra, na medida em que a luta e a guerra pela notícia muitas vezes obriga os jornalistas a fazer o que não devem. Esta é uma verdade. Uma mansão propriedade do oligarca russo Oleg Deripaska, no coração de Londres, foi ocupada por um grupo de ativistas anti-guerra. A referida mansão é considerada uma das mais caras da cidade londrina. Na manhã desta segunda-feira, um grupo de manifestantes invadiram uma mansão em Londres ligada a Oleg Deripaska, um bilionário russo alvo de sanções. Uma mansão pertencente a um magnata russo no coração de Londres foi invadida por um grupo de manifestantes que não demoraram a dar a conhecer a sua opinião relativamente a Vladimir Putin e à guerra que a Rússia tem vindo a travar na Ucrânia. A ação de protesto tinha por objetivo transformar a luxuosa casa, uma das mais caras da capital inglesa, num local para acolher refugiados provenientes da Ucrânia. Apesar das intenções nobres, os manifestantes acabaram por ser detidos. O magnata russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, é uma das personalidades visadas no novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, aprovado em Bruxelas durante uma reunião ao nível de embaixadores europeus. O governo britânico congelou os bens a 7 empresários russos que têm negócios no Reino Unido, e entre eles está Roman Abramovich. O dono do Chelsea está proibido de viajar para o país e já não pode vender o clube da Primeira Liga Inglesa, que com esta medida não pode negociar jogadores nem vender bilhetes para os jogos. Nas últimas semanas, Abramovich tem tentado desfazer-se das propriedades no Reino Unido e do clube londrino. O empresário, que também tem nacionalidade portuguesa, fica ainda proibido de viajar para território britânico. Ao anunciar as medidas, Boris Johnson disse que não pode haver um porto de abrigo para quem apoiou Putin na invasão da Ucrânia. O primeiro-ministro disse que o Reino Unido será implacável na perseguição daqueles que permitem a morte de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos. Esta tarde, na redação da SBT, o Ricky Durães com os últimos desenvolvimentos na Ucrânia. Olá, Luís. Este 20º dia do conflito entre a Ucrânia
e a Rússia está marcado por 3 desenvolvimentos essenciais. O primeiro tem a ver com a 4ª ronda de negociações, que começaram hoje e que deveriam ter continuado hoje, mas em vez disso aconteceram vários desenvolvimentos ao mais alto nível. O primeiro deles é a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia a Moscovo e, por outro lado, a visita dos primeiros ministros da Polónia, da Checa e da Eslovénia a Kiev, a capital da Ucrânia. Quer isto dizer que os contornos políticos estão agora ao mais alto nível e poderão mesmo envolver uma reunião entre Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia, Zelensky. Isso é um dos objetivos desta ronda de conversações que deverão continuar amanhã. Lembramos que a Turquia é o mediador e a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros a Moscovo é bastante elucidativa. Por outro lado, hoje também o presidente da Ucrânia, Zelensky, admitiu que neste momento não estão reunidas as condições para uma adesão à Comunidade Europeia e à NATO por parte da Ucrânia, o que pode também representar um aproximar de posições, já que essa era uma das grandes exigências da Rússia e um dos grandes motivos que levou mesmo a este conflito. Uma nota de destaque, lamentável também, para a morte de 2 jornalistas que aconteceu hoje nas imediações de Kiev, 2 jornalistas ao serviço da Fox News, o que leva para 4 o número de jornalistas, o que leva para 4 o número de jornalistas vítimas deste conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Uma nota também de destaque para as sanções entre a Rússia e os Estados Unidos. Vladimir Putin surpreendeu tudo e todos a apresentar sanções contra Joe Biden, o que levou mesmo vários meios de comunicação social aqui nos Estados Unidos a brincarem com a situação, a referirem que o presidente norte-americano não vai ir a Moscovo passar férias, portanto, foi uma medida anunciada por Vladimir Putin para fazer face às sanções apresentadas pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos imediatamente a seguir também retaliaram e apresentaram sanções contra altos funcionários do governo russo. Portanto, é caso para dizer que este 20º dia está marcado por grandes resoluções ao nível de liderança dos 2 países, com a NATO também a observar atentamente o desenrolar desta situação. Lembro que ontem e durante o final de semana todos os acontecimentos foram direcionados para o ataque na base militar bem perto da fronteira com a Polónia, que levantou várias questões sobre a possibilidade de este conflito vir a tomar novas proporções. Contigo agora do estúdio, Luís. Obrigado, Ricky. Amanhã vão continuar novas negociações entre Rússia e Ucrânia. Espera-se que a tensão possa abrandar. Mas parece haver também uma grande preocupação em todo o mundo face a um atentado nuclear. Daí a procura por comprimidos de iodeto de potássio, que protegem contra os efeitos da radiação na tiroide. À medida que o ataque da Rússia à Ucrânia se intensifica, o medo de um possível ataque nuclear está a desencadear uma procura crescente por comprimidos de iodeto de potássio. Neste caso, existe o risco assustador de grandes quantidades de iodo radioativo a serem libertadas na atmosfera, que podem ser inaladas para os pulmões e contaminar água, solo, plantas e animais, de acordo com o Centro de Controlo de Doenças e Prevenção. Embora o iodeto de potássio em si não seja prejudicial e seja um produto químico importante, necessário ao corpo humano, o CDC diz que o iodeto radioativo pode prejudicar a tiroide. O perigo é que, se ocorrer exposição à radiação, a glândula tiroide não consiga distinguir entre iodo regular e o radiodiodo e absorva ambos. Excesso de exposição pode levar ao cancro da tiroide. Esperamos que não seja necessário virmos a recorrer a este produto.
O número de novos casos de Covid-19 está a aumentar em todo o mundo. Embora já não se fale muito desta doença, os países relatam preocupação. Por exemplo, na França, ontem, registaram 65 mil novas infecções. O mesmo passa-se na Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul e também na China. O número de novos casos de Covid-19 registados em França está a aumentar. Na segunda-feira, registaram-se mais de 65 mil novas infecções em 24 horas. Apesar disso, as autoridades gaulesas mantiveram o calendário que prevê o fim da apresentação dos certificados digitais e o uso obrigatório de máscara em locais fechados, com exceção dos transportes públicos, hospitais ou lares. Na Alemanha, a pandemia volta a atingir níveis críticos e, de acordo com o governo germânico, a situação vai piorar. O país tem registrado números galopantes de novas infecções, voltando aos níveis do início da pandemia, com cerca de 253 mil novos casos diários. O Reino Unido anunciou que vai iniciar o programa de quartas doses de vacinas contra a Covid-19 no final de março para pessoas com mais de 75 anos. O país assiste a um aumento de novos casos pela primeira vez desde o final de janeiro. Na Ásia, a Coreia do Sul registrou esta terça-feira um recorde de mortes diárias atribuídas à Covid-19. 293 pessoas morreram em 24 horas. A China está a enfrentar uma explosão de novos casos de Covid-19 inédita desde que a doença apareceu em Wuhan em 2020. Milhões de chineses estão em quarentena. Também uma última notícia, a Pfizer submeteu hoje um pedido de autorização para uma segunda vacina booster contra a Covid-19 para pessoas com mais de 75 anos, aqui nos Estados Unidos. Portanto, submeteu hoje este pedido. Vamos ver quando é que ele é satisfeito pelas autoridades norte-americanas e é colocado no mercado. Uma notícia dos Estados Unidos e daqui de Newark: o vereador do bairro Oeste de Newark, Joseph McCallum Jr., declarou-se hoje culpado de ter aceitado subornos de investidores e empresas de construção civil e outros negócios em troca de acesso e ajuda na obtenção de contratos públicos, como parte de um esquema para defraudar Newark e o Newark Community Economic Development Corporation. O vereador já disse que não irá procurar a reeleição, é um facto, e vai ter de responder em tribunal pelos crimes de que é acusado. O Mineola Portuguese Center foi fundado em 1936, isto em Long Island, e tem pautado a sua ação com um serviço notório à comunidade portuguesa da área. Para manter viva essa atividade, o clube vai começar agora com uma mega campanha de angariação de fundos para ampliar e renovar a sua sede social. O objetivo é, como não pode deixar de ser, atrair a juventude. Já temos os planos, permites para começar tudo update. É fazer o andar de cima, onde é que a gente vai trocar o plano que está aqui embaixo na cave, que vamos mudar para cima, onde é que vai existir em cima o restaurante e bar, que está embaixo, vai tudo que você vê aqui vai subir para cima. Como é que a comunidade está a corresponder às vossas ideias? Estão correspondendo bem. O nosso plano é fazer uma nova casa, e para conseguirmos o dinheiro às vezes é muito fácil, parece difícil, mas é fácil, porque as pessoas gostam do que a gente está a fazer e eu apenas peço o dinheiro emprestado, não dado, porque quando você pede dado as pessoas ficam com medo e dizem vou dar 10 mil dólares, 5 mil dólares ou 20 mil dólares, aquilo que for. Eles ficam um bocado nervosos e não vão dar. A nossa ideia é pedir o dinheiro emprestado, 3 anos sem juros. Se não pudermos pagar para trás, é pago, paguemos os juros ao corrente do banco da altura, daqui a 3 anos. E é assim que a gente está a levar esta obra para a frente. É uma obra de 3 milhões de dólares, que eu sei que parece muito dinheiro, mas eu tenho pessoas aqui, o pessoal tem bom coração. E eles, com os que tenho falado até hoje, e só dei volta à meia dúzia deles, eu já tenho para cima de 200 e tal mil dólares. A gente pensa começar em setembro. Para estar concluído o que eu penso é em setembro, a gente vai começar, e a ideia que nós temos é fechar por fora e no inverno terminar, de inverno, para a parte de dentro. Eu penso que entre 6 meses a 1 ano a gente está a obra pronta.
o Minhola Portuguese Center, um clube com pergaminhos que está a fazer um excelente trabalho em Minhola. E agora vamos até ao NJPEC, onde a nossa equipa está em direto, para ver o que se está a passar no palco daquele icónico centro de convenções. Como vemos agora, é a voz e a imagem do governador Phil Murphy, que está neste momento a deixar uma mensagem aos presentes. Portanto, vamos ouvir um pouco. Portanto, Phil Murphy também não quis deixar de proferir algumas palavras para aqueles que estão hoje no NJPEC a assistir ao estado da cidade, que irá com certeza terminar com um aguardado discurso de Ras Baraka. Vamos provavelmente falar da estratégia da cidade para os próximos meses. Entre eles, portanto, a questão das taxas prediais, o desenvolvimento económico e também a questão económica da cidade. Portanto, contamos voltar um pouco mais tarde. Em Boston, num restaurante brasileiro, ocorreu ontem um confronto físico violento entre os clientes. Esse confronto estendeu-se ao exterior do referido restaurante, isto foi em Everett, creio eu, exatamente, e ainda não se conhecem as razões que estão na origem desta refrega. O Amadeu Maia fez a história para nós. Que os Estados Unidos é o país que recebe imigrantes do mundo inteiro, isso todo mundo já sabe. Mas algumas pessoas dizem que quando você sai do seu país, o mínimo que você tem que fazer é respeitar as regras e as leis do país que você escolheu para morar. Alguns brasileiros têm reclamado que os brasileiros saem do Brasil e o que há de pior dentro deles não sai dentro deles. E foi isso que aconteceu nesse último final de semana na cidade de Somerville, no estado americano de Massachusetts. Nos vídeos que recebemos via WhatsApp, a gente vê duas mulheres brigando dentro de um bar e os seguranças com grande dificuldade de separar essa briga. Tivemos o cuidado de procurar respostas e entender o porquê dessa briga, inclusive ligando para o restaurante que fica na cidade de Somerville, mas não obtivemos sucesso. Após a briga, outro vídeo que nos enviaram mostra que a confusão continuou do lado de fora do bar. Para que vocês entendam o que a gente está falando nesse momento, vamos mostrar para vocês os vídeos que estão circulando nas redes sociais, principalmente da comunidade brasileira de Massachusetts. Dá uma olhada. Calma, vai pra fora. Calma aí, calma, pra fora, vai. Pra quê, pra bater? Deixa não, porra! Deixa não, caralho! Deixa não, porra! Deixa não! É isso aí, vocês viram que são realmente vídeo, é um vídeo com imagens fortes, né? Fortes de briga, de violência. E isso já é recorrente da comunidade brasileira em alguns momentos. A gente sempre vê esse tipo de coisa acontecendo. Resolvemos reportar e resolvemos mostrar isso aqui para tentar fazer um tipo de consciência de estar num país alheio, de estar em outro país em busca de vida melhor, mas no mínimo que temos que fazer é respeitar as leis e principalmente os ambientes fora e longe de casa. Amadeu Maia, de Newark, direto para o estúdio. Amadeu, obrigado. Ficamos a saber que foi em Somerville, em Massachusetts, e a questão de Everett é concreta nesta peça, porque foi naquela cidade, um pouco acima de Boston, que ladrões usaram berbequins, veja bem, para perfurar os tanques de combustível dos automóveis e roubar gasolina. A polícia pede aos residentes que estacionem os seus carros em locais mais iluminados. O Amadeu Maia tem essa história acabadinha de chegar. Nas ruas dos Estados Unidos sempre foi muito seguro. Hoje
Em 2022, com o alto preço dos combustíveis, cidades onde a comunidade brasileira tem uma grande presença, não está mais seguro estacionar carros na rua como esses que vocês estão vendo. Porque ferramentas como essa, usadas inclusive por imigrantes brasileiros, hispanos, portugueses, para realizar seus trabalhos na construção, que é um dos trabalhos mais rentáveis aqui nos Estados Unidos, ferramentas como essas estão sendo usadas para roubar gasolina. Isso mesmo, gente. Na cidade de Everett, no estado americano de Massachusetts, vários relatos de roubo de combustível usando o drill ou a furadeira foram relatados. As pessoas estacionavam seus carros nas ruas durante a noite e os ladrões vinham, furavam os tanques de gasolina e retiravam os combustíveis. Inclusive, essa modalidade de roubo se deu por agora recente. Há quem diga que os altos preços do combustível, da gasolina nos Estados Unidos, no mundo inteiro, tenha levado a esse tipo de roubo. O Departamento de Polícia da cidade de Everett, inclusive, já emitiu vários alertas para que não somente os brasileiros ou os imigrantes estacionem seus carros em ruas que possam ser escuras e de pouca movimentação. Eles indicam que você procure um parque privado ou então estacione em um local que esteja uma movimentação de pessoas durante a noite, para que você chegue no próximo dia e não tenha a surpresa de ter a sua gasolina roubada com uma furadeira no tanque do seu carro. Amadeu Maia, de Newark, para o Jornal Especial Informação. Eu estava a ver exatamente que o nosso colega ia mesmo furar o depósito de combustível com aquele exemplo. Felizmente não o fez. Agora vamos falar de Newark, um restaurante que é um ícone na comunidade portuguesa, o Ibéria Península. Sempre foi considerado um dos mais emblemáticos restaurantes portugueses. Depois de encerrado durante meses, o emblemático espaço foi adquirido por um empresário brasileiro e deverá ser inaugurado dentro de um mês. O Ricky Durães tem esta história da Ferry Street. Um dos mais emblemáticos restaurantes portugueses da comunidade portuguesa do Ironbound, o Ibéria Península, mudou de dono. Como podemos ver, é agora propriedade do Delícias de Minas, do empresário brasileiro Correia. É caso para dizer que mudam-se os tempos, muda-se a fisionomia de um bairro. Depois de, nos anos 60, ser tradicionalmente cubano, depois de ter sido italiano, os portugueses chegaram aqui na década de 70 e 80 e afirmaram-se no mapa do bairro. Mas a verdade é que depois chegaram os brasileiros, chegaram os latinos e pouco a pouco os portugueses passaram a ter menos e menos preponderância. Agora, aquele que foi um dos mais emblemáticos restaurantes portugueses, que ficou conhecido e que deu a conhecer a gastronomia portuguesa no Ironbound, mudou de dono. Passará a ser um steakhouse brasileiro e é caso para dizer que os sabores portugueses também estarão aí presentes, mas nada será como antes. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, no Ironbound. Foi desvendado o grande mistério do Ibéria, que há vários meses se encontrava encerrado, à espera ou de demolição ou de mudança de dono. Antes, assim. Agora vamos falar do Conselho da Diáspora Açoriana, que vai reunir em sessão plenária pela primeira vez amanhã, dia 16 de março, em Ponta Delgada. A reunião é presidida pelo Presidente do Governo Regional dos Açores e organizada pela Vice-Presidência do Governo através da Direção Regional das Comunidades. Estivemos hoje à conversa com Márcia da Ponte e Zeto Carvalho, conselheiros de Rhode Island e também da Califórnia, sobre este tema. Obrigado pela oportunidade e, de facto, é um acontecimento histórico, não é? E espero que dê frutos de futuro. O que está a acontecer, estamos aqui reunidos todos os conselheiros da diáspora, foram eleitos o ano passado, e pela primeira vez estamos aqui para conhecer
as ilhas, conhecer a realidade de cada um, em vez de ser sempre a irem lá, nós virmos cá também e dar a conhecer todos os conselheiros a realidade e conhecer o vice-presidente, hoje foi o vice-presidente, o Dr. Artur Lima, e amanhã teremos uma reunião com o presidente. Na cabeça de todos os conselheiros, quais são os principais objetivos que esperas ver alcançados? Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Eu acho que o principal objetivo desta primeira reunião, eu acho que é um pouco vindo desta fase Covid, tornar um pouco mais oficial ou dar mais atividade a este Conselho da Diáspora Açoriana. Eu acho que foi da forma como o programa foi organizado, dando oportunidade a nós de nos conhecermos uns aos outros, porque estão aqui representantes dos 4 cantos do mundo, conjuntamente com aqueles que cá estão e que fazem parte deste Conselho, porque estão cá 19 conselheiros, mas o Conselho da Diáspora engloba outros membros do Governo e outros membros de associações e do Conselho das comunidades portuguesas. Portanto, no conjunto, acho que somos 39 e vamos ter a oportunidade de, amanhã, digamos, é o dia oficial de trabalhos, vamos ter a oportunidade de trabalhar todos juntos. Claro que o objetivo é conhecermos a realidade de cada um de nós, podermos apresentar algumas propostas ou pelo menos também fazer uma caracterização das comunidades que nós representamos e ver de que forma é que nós podemos ter a nossa ação mais ativa. Se bem que a nossa ação foi iniciada já no dia 10 de junho do ano passado, mas estávamos ainda numa época Covid e limita-nos um pouco a atuação no terreno, mas também queremos de alguma forma consistada e consistente trabalhar em equipa com todos os conselheiros, não só com os dos Estados Unidos, essencialmente com os Estados Unidos, porque são as comunidades portuguesas açorianas que nós representamos, mas também com todos os restantes para que este Conselho consiga atingir todos os objetivos que o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e também o Dr. Artur Lima tem definido para este Conselho. Não esquecendo, que eu gosto sempre de dizer e usando também, é que é um Conselho consultivo. Nós temos um órgão, estamos aqui para ser consultados e essa consulta vai nos dois lados. Já sabe que o Conselho de Diáspora Açoriana vai reunir pela primeira vez a partir da manhã. Uma boa notícia para a comunidade açoriana nos Estados Unidos. Agora, uma notícia mais triste tem a ver com Juan Carlos Escolí Alviares, de 31 anos, filho do bilionário venezuelano Juan Carlos Escolí Rodríguez, dono do Banco Banesco e do Banco Espanhol Abanac. Morreu após ter sido atingido pela hélice de um barco, depois de se ter atirado à água para tentar salvar a noiva. Nós temos a imagem deste jovem. O acidente aconteceu durante um torneio de pesca em Florida Keys, Estados Unidos, este fim de semana. Alviares foi atingido pela hélice e morreu imediatamente após entrar na água. De acordo com a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, a mulher conseguiu afastar das hélices, não tendo registado ferimentos graves. Também, outra notícia também muito triste, faleceu em Portugal, na casa do artista onde se encontrava a viver, o ator e encenador João Rodrigo. Fez muito teatro e televisão e, apesar de nem sempre ter tido a visibilidade que merecia, nos Estados Unidos e no Canadá foi largamente acarinhado e aplaudido. Granjeou amigos por onde andou e faleceu hoje aos 78 anos de idade. Paz à sua alma. E agora vamos ao desporto. Hoje foi dia de Liga dos Campeões. O Benfica deslocou-se até Amsterdão, foi vencer, uma coisa que não acontecia. Nesta Liga dos Campeões há 8 jogos consecutivos. O Ajax tinha vencido esses jogos todos e hoje o Benfica venceu, ou 6 jogos, e o Benfica venceu hoje por 1-0 e garantiu assim a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões 2021-2022 com golo de Darwin Núñez. Também o Atlético de Madrid foi à casa do Manchester United fazer um feito fantástico. Foi vencer por 1-0 no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e garantiu um lugar entre os 8 melhores formações europeias nesta edição da Champions.
Falamos agora do Brasil. O Botafogo anunciou que chegou a acordo tendo em vista com Renzo Saravia, o jogador que se encontrava livre desde que rescindiu com o Futebol Clube do Porto. O conjunto brasileiro tentou levar Gilberto, precisamente dos encarnados, mas sem sucesso, pelo que optou por apostar no lateral direito de 28 anos, que ao longo das últimas 2 temporadas tem feito grandes exibições. Representou o Internacional de Porto Alegre por empréstimo dos Dragões. O antigo administrador da SAD do Porto e diretor-geral do Paris Saint-Germain será peça fundamental na nova estratégia de desenvolvimento da Liga das Estrelas do Qatar. Falamos do antigo administrador do Porto e que agora vê o seu nome ligado a um clube francês aliás, tem estado ligado a um clube francês, mas vai agora chefiar praticamente todo o futebol das estrelas do Qatar. Também o Chelsea anunciou hoje, em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais, ao início da tarde, estar impedido de vender bilhetes para a deslocação ao terreno do Middlesbrough, a contar para os quartos de final da Taça de Inglaterra. Mas à última da hora, a equipa do Chelsea recuou nesta decisão. Portanto, vamos ver esse jogo com certeza amanhã. E chegou a altura de lhe mostrar o valor do dólar americano em Portugal e do real no Brasil. E atenção, porque o euro caiu alguns cêntimos, ainda que se mantenha no 1,09. Vamos ver. Aqui está, 0,91 para a compra, 0,940 para a venda. Ontem estava a 0,946. Em relação ao real, 5,16 para a compra e também 0,19 para a venda. E agrada muito falar sobre o estado do tempo, na medida em que hoje tivemos um tempo primaveril aqui na área de Newark, de New Jersey, e também nos estados vizinhos, uma vez que a primavera vai aparecer já na próxima segunda-feira, isto por nome, porque ainda não sabemos como é que os dias vão estar na próxima semana. Portanto, para já, esta semana, nesta região e nesta área, o tempo vai ser agradável. Agora, a Catarina Rebimbas compilou para nós toda a informação relacionada com as previsões meteorológicas do dia da manhã nas comunidades mais habitadas por portugueses e luso-americanos. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 63 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 70 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 61 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 54 graus, Hartford com sol com 62 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 63 graus, Miami com aguaceiros com 81 graus, Palm Coast com aguaceiros com 76 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 77 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E pronto, meus caros amigos, vamos encerrar o espaço de notícias e vamos regressar dentro de momentos com a Liga Aberta e provavelmente uma chamada ao NGPEC. Ainda desconhecemos esse facto, mas estaremos atentos. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Zona Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito.
PISC de Elizabeth vai celebrar o centenário. A comemoração da histórica data terá lugar no sábado, dia 19 de março de 2022, e a SBT transmite em direto. Esteja connosco no centenário do PISC, sábado, dia 19 de março, a partir das 6h30 da tarde, aqui na SBT. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral da Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade de periodoncista. A doutora Maria de Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito. Não perca na próxima quinta-feira, depois das 4 da tarde, na Rádio Clube Português, no programa Tardes da Beta, José Augusto, 40 anos depois. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Vila Rica Vinho Tinto 3,99. Dona Irmelinda Tinto Branco 5,99. Esconde Borba Tinto Branco 6,49. Cabris Tinto Branco 6,99. Casa Américo Tinto Branco 6,99. Muralhas Vinho Verde 6,99. Cachaça do Brasil Velho Barreiros 12,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. E antes de entrarmos no espaço da linha aberta, vamos apresentar aquilo que se está a passar no NJPEC, que é o estado da cidade, creio eu, que com o Raz Baraka já a discursar. Portanto, aguardamos a qualquer momento a entrada com Ricky Durães e com Márcio dos Santos, que estão exatamente no NJPEC, onde Raz Baraka poderá estar a discursar ou estar prestes. Aí está, exatamente, imagens em direto que estamos a ter do NJPEC, ainda não é, creio eu, Raz Baraka, é ele mesmo, exatamente. Portanto, temos linguagem gestual do palco, como podem imaginar, e temos também Raz Baraka no palco e também no LED, na tela, no telão que está por trás do pódio onde ele discursa, a dirigir-se aos habitantes e residentes de Newark, explicando exatamente o que se vai passar no próximo ano, no que diz respeito ao orçamento, sobretudo às questões económicas, questões sociais, também em relação aos impostos, e isso é de facto muito, muito importante. Portanto, sabemos exatamente o que é que o Mayor irá dizer, gostaríamos de apresentar toda a informação, mas daqui a momentos já lá vamos. Portanto, nós queremos desejar-lhe boas-vindas à linha aberta, já sabe, pode falar connosco no telefone 973-264-1462. Se tiver alguma pergunta, por favor, não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Hoje temos algum tempo, portanto, vamos dividir o tempo que temos para a linha aberta também com passagens fortuitas pelo NJPEC em Newark, onde decorre o estado da cidade do Mayor Raz Baraka. Já lhe demos a notícia hoje de que o vereador do bairro Oeste de Newark, McClellan, foi detido e aceitou, ou portanto declarou-se culpado de acusações de suborno de empresas de construção civil, investidores, outros negócios também, prejudicando assim e recebendo dinheiro por esses favores que tinham a ver com o acesso dessas empresas a obras públicas. Portanto, ele será julgado e vamos ver o que vai acontecer exatamente a este vereador do bairro Oeste de Newark. Também, em relação a Portugal, queríamos dar-lhe a indicação, se for um dos lesados do BES, e sabemos que há muitos aqui nos Estados Unidos e no Canadá, segundo, portanto, o Salgado continua sujeito a caução de 1,5 milhões de euros.
era importante que tivesse essa informação. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite, como está? Como é que isso vai? Tudo bem, muito obrigado. E o meu amigo? Não, mas tudo bem, graças a Deus. Ótimo, Olha, então. eu estive a ver uma pequena passagem que apareceu aqui no especial informação acerca dos restaurantes, aquele restaurante famoso O Ibéria? em Newark. O Ibéria. Exatamente. Nós aqui na zona de Massachusetts também temos exatamente a mesma coisa. Antigamente havia muitos portugueses. Agora tem que se ir talvez mais para baixo, quase perto de Rhode Island, para se poder provar alguma coisa portuguesa. Sabe que este restaurante, eu sei, este meu amigo de Boston, Massachusetts, eu agradeço muito a sua informação, mas só explicar uma coisa, é que este restaurante que vai passar para mãos brasileiras vai continuar a manter no seu menu especialidades portuguesas. E acontece isso com praticamente todos os restaurantes brasileiros em Newark. Porquê? Porque a comunidade brasileira começou a vir para Newark por facilidade da língua portuguesa aqui também. Depois sediaram-se, tiveram sucesso e hoje, felizmente, fazem parte da geografia etnográfica da nossa cidade com esta vantagem que eles têm de falar a nossa língua, o que é, de facto, uma coisa fantástica. Portanto, ficamos muito satisfeitos porque o Ibéria, em vez de demolição, transformou-se num restaurante que fala a mesma língua que nós e que são dos nossos irmãos brasileiros. Isso é muito importante. Outra coisa que eu também tenho a dizer, apesar de divergências clubísticas, eu sou do Sporting, mas fico muito contente por uma equipa portuguesa estar nos quartos finais da Liga dos Campeões. Ontem o nosso comentador residente, também o Jorge Montes, que é sportinguista, disse exatamente o mesmo, tal como o Bruno do Futebol Clube do Porto fez a mesma coisa. E eu acho que isso é muito bonito, porque quando joga o Porto ou o Sporting ou o Braga numa competição europeia, todos nós devíamos apoiar, exatamente, o que interessa é a língua portuguesa e é o futebol português que está em questão. E isso é muito importante, porque sendo sportinguista, fica de facto muito bem saber que o senhor é um desportista acima de tudo. E outro muitos parabéns para o senhor António Henrique, que saiu do Paris Saint-Germain pela porta grande. E foi para outra ainda muito grande também, não é? Exatamente. Foi para o Qatar. Vamos falar que ele era do Porto. Exatamente, era exatamente o Porto. Isso não é de facto importante. E há uma coisa também hoje que fiquei muito satisfeito. O jogador do Atlético de Madrid, e neste caso que já passou pelo Benfica, isto é muito importante. O João Félix disse que soube do resultado do Benfica porque foi a primeira coisa que ele perguntou quando chegou ao balneário. Portanto, e que quer encontrar o Benfica nos quartos de final. Portanto, por um lado é bom, por outro, ele vai ter que cumprir o seu papel como jogador do Atlético de Madrid, nós entendemos isso, mas o interesse no clube, que foi o clube pai em Portugal, também nos deixa, de facto, muito, muito satisfeitos. Aliás, como o Alex Telles no Manchester United, que também hoje disse que o Ronaldo hoje não marcou, e foi uma pena que o Manchester não tivesse ganho em Stamford Bridge, mas o futebol é mesmo assim. Ficamos com nuestros hermanos ao lado, com duas equipas espanholas, Real Madrid e Atlético de Madrid, e portanto com portugueses, exatamente, em quase praticamente todas as equipas. Isso é muito interessante e é muito importante. Eu vi o Wolverhampton jogar a semana passada, no fim de semana, e fiquei extremamente satisfeito. Isso é que é importante. Exatamente, meu caro amigo. E Boston, como é que está o tempo? Já agora diga-nos. Olha, aqui agora está talvez os seus 50. Nada mal, mais ou menos. Por aqui também andamos por aí também. Mas no final da semana vai estar aos seus 70. E no domingo, na segunda-feira, é o primeiro dia de primavera já. Portanto, já vêm as flores e as plantas verdes dar-nos um brilho diferente no horizonte. Vamos lá ver se o Nosso Senhor não nos prega uma partida com neve. Como já aconteceu em abril, não é? Já aconteceu no dia 24 ou 25 de abril, há uns anos. Já tivemos alturas em que tivemos muita neve até junho. Pois, essa já não me lembro. Pois. Chegou à altura. Mas abril sim. E eu que já vivi em Boston... Tivemos o snow para limpar. Exato. Eu que já vivi em Boston também, em Somerville e em Everett, sei perfeitamente que essa zona aí é bem pior que esta cá em Blas.
Portanto, espero que tudo corra bem. Está bem, meu amigo? Muito obrigado. Olha, foi um grande abraço e foi muito bom ouvi-lo outra vez. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, este espaço da linha aberta para pessoas que queiram dar opiniões. Há muita gente que hoje nos disse se podia falar sobre a Ucrânia. Claro que dissemos que sim, porque é importante saber a opinião de cada pessoa sobre este assunto. Também falar sobre direito em Portugal, isso é para amanhã. É importante que fique a saber que amanhã temos o advogado residente da SBT e do Programa Especial de Informação, Dr. Nelson Terezo, em Portugal, para nos falar de alguns assuntos que interessam muito aos imigrantes portugueses e assuntos que só devem ser tratados ou devem ser tratados em Portugal. Portanto, tenha isso em consideração. Muito importante. Agora, queria-lhe falar numa outra coisa. Há muita gente que nos tem dito que a programação da SIC Internacional e da SBT surge com horários diferentes e programação diferente. Simples de explicar. Essa programação é fornecida por Portugal às várias plataformas de cabo e digitais que nós temos em todo o país, e são muitas. Portanto, essa programação é entregue geralmente um mês antes de mudança de hora mudar. E aconteceu também desta vez. Portanto, a hora mudou, agora vamos ter que esperar 2 ou 3 semanas até que a programação esteja alinhada com aquilo que estamos a transmitir. Não se esqueça que no sábado estamos em direto do centenário do PISC. Eu queria passar de imediato ao NJPAC em Newark, saber como é que está a situação por ali, porque Razbaraca deve estar neste momento preparado para falar a pessoas que enchem, portanto ao público que enche completamente o NJPAC e que são na sua maioria políticos, figuras públicas e privadas, público em geral, e que quer exatamente saber o que se vai passar em Newark no próximo ano com este novo orçamento e com os planos que Razbaraca tem em ano de eleições, é muito importante para a cidade. Aliás, o aspecto económico é muito importante, os impostos também. Eu não acredito que haja aumento de impostos substancial, nem pensar, talvez não. No entanto, estamos a viver uma época muito difícil de pós-pandemia e há muita gente que ainda está a viver de imensas dificuldades, não só com as suas rendas de casa, com os benefícios e, sobretudo, com o pagamento de água, luz, portanto, eletricidade e água e gás. E, portanto, é muito difícil para muita gente ter esta situação controlada se o Mayor não tiver em conta esses problemas. Também os homeless são um problema. Aliás, o Mayor já disse que iria abrir alguns abrigos para gente sem abrigo. Isso é muito importante também. E ficamos, de facto, a aguardar amanhã, dar uma ideia mais definida com o Ricky Durante, que está a acompanhar este discurso de Razbaraca, sobre como decorreu o estado da cidade aqui em Newark. E agora, se me permitem, vamos fazer um pequenino intervalo, uma pequenina pausa e já regressamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora vamos para a rubrica habitual dos parabéns a você. Temos 2 aniversários natalícios. Não há aniversários de casamento hoje. Vamos ver quem são. Happy birthday to you. Parabéns a você. E hoje fazem anos, vamos ver quem? 2 pessoas. Cidália Silva, 62 anos. Bonita idade, minha querida amiga. Muitos parabéns, muitos anos de vida. José Gomes, 60 anos também, muitos anos de vida, muitos parabéns de toda a equipa da SBT. E agora, meus queridos amigos, é o final do programa. Amanhã conto estar aqui, aliás, o Ricky Durães deverá estar aqui amanhã, a partir das 7, com um novo programa SBT Especial Informação. Até lá, desejamos a todos aí em casa, em nome de toda a nossa equipa, um grande abraço de amizade. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.